Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. A gente reclama sempre, né? Ou é muito quente, ou é muito frio, ou não sei o que, eu, né, que sou reclamona. Mas tem uma coisa boa do frio, nós podemos colocar uns enrolados na cabeça dele. Capítulo 3, Mishnah 19, do livraço do Senhor Irving Bunim, a ética do Sinai. As grandes máximas, ou as máximas dos grandes sábios da época da Mishnah, do Talmud. Vamos ler a Mishnah e vamos já entrar aqui no assunto, porque ele é interessante e nós hoje não queremos um vídeo longo. Rabi Akiva Omer. הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל לפי רוב המעשה. Então ele diz o seguinte, vamos pegar o livro, que o livro é o pesadaço. O Rabi Akiva dizia, tudo está previsto no alto, entretanto nos foi dado o livre-arbítrio. O mundo é julgado com bondade e tudo depende da maioria dos atos. Então, como a gente segue o livro do Sr. Irving Bunim, ele divide a Mishnah em pedacinhos para ter títulos. Essa aqui vai ter unicamente 2 títulos e a gente entra assim. Entretanto, né, nessa parte que tudo está previsto, nos foi dado o livre-arbítrio. Ele vai falar dessa parte e depois ele vai falar: o mundo é julgado com bondade e tudo depende da maioria dos atos. Eu vou começar a ler aqui. Sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon e eu estou nos caminhos da Torá. Pelo menos assim nós estamos tentando. Esse assunto é um assunto muito interessante, porque nós não vamos nos aprofundar aqui na parte mística, esotérica do livre-arbítrio, se existe alguma limitação mais profunda e tudo mais, mas nós vamos precisar falar algumas coisinhas aqui para ficar um pouco claro o meu próprio entendimento do livre-arbítrio e nós não ficarmos aí achando que simplesmente tudo está previsto, escrito e nós não podemos agir na nossa vida. Então eu vou começar a ler. Primeiro eu vou fazer a bênção do chá de hortelã, que é o que eu estou tomando hoje, e nós vamos ler um pouquinho, eu vou conversar um pouco, ler mais um pouquinho. Para a gente não ficar achando que o nosso livre-arbítrio nos dá direito de fazer qualquer coisa e nem que o fato de estar coisas previstas ou de Deus ter as rédeas deste mundo, isso nos deixa sem ação. Nós vamos tentar entender as duas coisas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol yeh bidvaro. Eu espero que eu tenha me feito claro, porque eu achei que não ficou muito claro. Mas enfim, vamos lá. O Rabi Akiva prossegue por quê? Porque nós viemos já da Mishnah 18, lembram? Sempre vem, né? Os ensinamentos do mesmo sábio ou do anterior. Então aqui ele já explica. Nada está escondido do Todo-Poderoso. Ele vê tudo e sabe tudo. É onisciente. Não obstante, exceto em casos excepcionais, ele não interfere nas decisões do ser humano, nem com o exercício do seu livre-arbítrio. Então aqui o que ele está dizendo? Ele sabe tudo, ele vê tudo. Tá? Morta a cobra aqui, sabemos que isso é uma metáfora, né? Ele vê tudo e não vê nada. Ele não tem olhos, mas ele vê com outros tipos de olhos. Não é? Ele é onisciente. Tá? Quando ele continua aqui, exceto em casos excepcionais, ele não interfere nas decisões do ser humano e nem com o exercício do seu livre-arbítrio. Quando ele diz aqui, exceto em casos excepcionais, nós nos perguntamos, mas quem são esses casos excepcionais? Então aqui no canal, nós já nos conhecemos um pouquinho, não é? Você já me conhece, já sabe que eu estudo o judaísmo, que eu sigo o judaísmo, que eu passo aquilo que eu vou aprendendo para vocês, com muitos riscos de errar, mas eu tento fazer o meu melhor, e que dentro deste estudo eu sou daquelas pessoas, não é? Daqueles seguidores que entendem a reencarnação, e nós não temos outra palavra para falar aqui, é essa mesmo, como uma verdade.
e como uma verdade realmente quase que não, uma verdade imutável. Tá? Nós acreditamos, nós entendemos e nós vemos que não existe outra maneira de explicar as coisas do mundo que não seja através da reencarnação, o que significa aquilo que nós plantamos e colhemos, não é? Os nossos méritos, né? Ação, reação, os nossos méritos positivos, negativos, ou o nosso castigo e a nossa recompensa. Então não vejo como não existir isso. Nesse momento aqui, quando ele fala em casos excepcionais, eu posso agir individualmente e fazer uma grandíssima bobagem, né? Isso repercutir, ou eu achar que isso só repercute na minha própria vida, acreditando que nós não viemos aqui uma única vez, porque não dá para consertar tudo que a gente vem fazendo de bobagem em 80, 90 anos. Então, acreditando que não é uma única vez que nós viemos aqui, eu entendo que isso que me parece ser algo que eu fiz individual repercute no coletivo. Quando os nossos atos repercutem no coletivo, lembrem de Lachonará, por exemplo, né? Eu falo do outro, eu prejudico o outro, eu deprecio o outro, eu não sei com o que o outro, eu acabo deixando uma vaca Lachonará, eu prejudico todo mundo, o telefone sem fio, um conta pro outro, fofoca, enfim. Todos esses tipos de coisas parecem ser ali individuais, fui eu que falei, fui eu que fiz. Mas existe um processo coletivo. Então, quando as coisas estão realmente muito complicadas, este coletivo já está bem carregado aqui, né, de seus méritos, castigo ou recompensa, então Deus coloca isso na prática, vamos dizer assim. Ali é a ação-reação funcionando. A palavra aqui não é judaica, a palavra é karma, não é? Que é a sua reação com relação à ação, muito conhecida pelos ocidentais, que talvez nós usemos aqui no dia de hoje esta palavra para entendermos, mas se você fica desconfortável com essa palavra, porque acha que não estamos falando de judaísmo, você utiliza no lugar desse processo kármico de ação e reação, não é? Tudo tem uma causa e uma consequência. Você pode usar simplesmente na sua cabeça isso: causa, consequência e um tempo insuficiente para sanar todas as nossas bobagens. Então nós precisamos voltar, mas nós não vamos voltar sem pagar aquilo, não é? É como quando você vai numa loja e compra e fica devendo. Você vai voltar naquela loja, vai precisar pagar aquilo que você deve. Nada fica impune, mas também os atos bons são recompensados. Por isso, mais adiante ele vai dizer que o mundo é julgado com bondade e tudo depende da maioria dos atos. Então Deus interfere, nós entendemos aqui, eu entendo aqui que ele interfere quando este processo de ação-reação, quando esta reação, quando esta colheita é coletiva. E ela é longa, então a gente vê tsunami, a gente vê alguns tipos de guerra, alguns tipos de conflito que não tem muito, você não consegue conjuminar ali as peças, entender esse quebra-cabeça. Então às vezes é a mão de Deus, não interfere no seu livre-arbítrio, exceto nesses momentos. Não é exatamente no livre-arbítrio, mas existem aqui uns processos chamados redação de vestibular. Eu quero falar sobre isso porque eu já falei aqui em outros vídeos, eu vou reforçar isso, mas primeiro eu vou ler mais um pouquinho. Contudo, pelo que a Torá nos relata, existem outras características importantes na relação do Todo-Poderoso com o mundo. Há uma contabilidade rigorosa. As escalas de justiça absoluta atuam com precisão. Para cada ato existe recompensa ou punição, né? É o que nós estávamos falando. Mas o Todo-Poderoso leva em consideração o ser humano e toda a sua trajetória. Então pense nessas vidas que você vem, não é? Em uma acontece coisas ruins, é cobrado na outra ou não é, mas existem muitas coisas boas que você faz, que nós fazemos. São essas que são aquela contabilidade mais amorosa de Deus. Por quê? Porque todos erramos, porque somos criaturas, não somos criadores, então nós temos a chance de consertar essas coisas, não é?
e dele ter essa consideração com relação a toda a trajetória da nossa vida. Não de todas as vidas, já sabe-se lá quantas são. Ele pesa e pondera e profere um julgamento que é simultaneamente imparcial em relação ao ato individual. E profere um julgamento que é simultaneamente imparcial em relação ao ato individual em questão. Por quê? Porque é coletivo. Às vezes. Aí ele interfere. Às vezes. Não vão me perguntar que quando, porque a gente também não sabe, né? Como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos saber? Esse momento ele resolveu interferir aqui no coletivo. Neste momento, não. Agora ele colocou aqui esta ação, reação, este karma agora. Esse aqui agora não. Então, existem coisas que são acumuladas, né? Existem individuais acumuladas e individuais coletivas, não é? E aquelas que estão maduras para ser colhidas. É como uma fruta. Não é que momento você vai ter que realmente pagar aquilo que já está maduro, você colhe da árvore. Ele pesa e pondera como está. Ao registro acumulado da totalidade das ações do ser humano e a complexa rede de relações nas quais a pessoa está envolvida, bingo! Então eu posso sim falar mal do fulano, prejudicar não sei quem. Não, eu não posso. Porque eu vou pagar sozinha isso que eu estou fazendo. Essas bobagens que eu estou falando aqui, eu vou pagar sozinha. Não se eu convenci você, não se você está entendendo, está vendo que deve ser mais ou menos isso mesmo. Não se eu interferi, não se eu incitei você a fazer uma baderna, quebrar tudo lá. Então, ele vai dizer ali, pondere, prefere... ao registro acumulado da totalidade das ações do ser humano e a complexa rede de relações nas quais a pessoa está envolvida. Que relações são essas que nós estamos envolvidos? Com os familiares, com as pessoas do nosso trabalho, com os nossos amigos, não é? Nós estamos envolvidos, então tudo é muito bem organizado. Nós estamos falando de ações ações que não são dele, mas que ele coloca aqui no mundo, vamos dizer que sejam ações da Hashem no nosso mundo. Na realidade, o Rabi Akiva toca num problema mais espinhoso, um dos problemas mais espinhosos da teologia judaica, a onisciência ou conhecimento prévio do Todo-Poderoso versus o livre-arbítrio do ser humano. Sim, o conhecimento prévio do Todo-Poderoso e o nosso tal de livre-arbítrio. Será que temos? E que tamanho é? Qual é o limite do nosso livre-arbítrio? Bom, se o Todo-Poderoso já sabia... Não é aqui. Quando dizemos que ele sabe tudo, queremos dizer não somente o passado e o presente, mas também o futuro, antes que ele ocorra. Para muitos, isso conflita com o livre-arbítrio humano. Se o Todo-Poderoso já sabia ontem que eu iria pecar, então que outra escolha eu poderia ter? Minha ação não está sendo predestinada? A nossa Mishnah, o Rabi Akiva, afirma que ambos os princípios ocorrem, tanto o nosso livre-arbítrio quanto tudo está predestinado. Aqui eu quero dar o exemplo da redação do vestibular, que eu já dei outras vezes, eu vou dar aqui novamente. Deixa eu só marcar onde eu estava lendo. Eu sempre quis imaginar, e a mim foi confortante e enriquecedor, e por isso eu trago para vocês, para que vocês façam o mesmo se acharem que devem, porque eu não quero incitar uma pessoa a fazer algo errado, que é imaginar uma redação. Já disse isso aqui, não é? A nossa vida é um livro, por exemplo, não é? Mas vamos imaginar uma redação de vestibular. Agora tem o Enem e mais umas coisas, mas enfim, de vestibular, né? Você precisa para passar para algum exame. Ela tem, tá? Essa redação te traz uma introdução, um espaço vazio, né? Que você pode chamar de deserto, se quiser. E abaixo desse espaço vazio, ela traz vários outros parágrafos e parágrafos opcionais. Por quê? Porque nós temos a introdução, a nossa introdução no mundo físico. Esta introdução foi a Hashem.
não é? Foi a divindade, foi a grande inteligência, como você quiser chamar, foi aquele que é um, nos introduziu no mundo da matéria. Aqui, com o nosso livre-arbítrio, seja ele limitado ou não, agora não me interessa, nós vamos desenvolver, nós vamos passar por este deserto, que é um lugar ali, assim ó, em branco, uma folha em branco, nós vamos desenvolver. O desenvolvimento da redação está no meio. Dependendo de como nós desenvolvemos este meio, como nós passamos por estes desertos, por esta parte da folha em branco, vai dizer respeito à conclusão, porque nós sabemos que toda redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós temos várias conclusões, várias, que estão ali determinadas. Por quê? Porque elas são uma resposta do que nós desenvolvemos. Então, em certo ponto, o Rabi Akiva diz, sim, as duas coisas não se conflitam, embora pareça que se conflitem. E diz ali, na nossa Mishnah, o Rabi Akiva afirma que ambos os princípios ocorrem. Quais são? Aquele que, diz ali, quando dizemos que ele sabe tudo, queremos dizer somente o passado ou o presente. Ou quando diz ali, a onisciência é o conhecimento prévio do Todo-Poderoso, sobretudo, versus o nosso livre-arbítrio. Quando nós imaginamos a nossa vida, esta, a outra, como uma redação, a qual nós vamos escrever o desenvolvimento. Então nós somos introduzidos, nós desenvolvemos, nós passamos, nós agimos, nós decidimos várias coisas e esta decisão, este momento é o momento do livre-arbítrio. A introdução é de Deus, o livre-arbítrio do meio no nosso desenvolvimento e as conclusões que vão depender do que nós plantamos neste deserto, do que nós passamos, do que nós entendemos. Então, elas não se conflitam. Na verdade, esta ideia da redação não só me conforta, como eu disse, mas enriquece muito o nosso entendimento, não é? Porque se nós não temos livre-arbítrio nenhum, tudo bem, daí o que vamos fazer aqui na vida? Já vou entrar num assunto aqui que vocês vão entender, não tem como não ter nada de livre-arbítrio. Mas também não tem como ter um livre-arbítrio totalmente. Quando eu digo que livre-arbítrio é a escolha de usar o livre-arbítrio, a própria escolha de usar ou não ele já é um livre-arbítrio. Quando alguém está te acuando, coagindo com uma arma na sua cabeça, parece que você perdeu o livre-arbítrio, mas na verdade, por exemplo, a pessoa diz assim, ó, me dá seu dinheiro, sua carteira. Na verdade, a nossa limitação, ela fica no âmbito do vou ter que escolher, sou obrigado a escolher, mas a escolha ainda é livre. Dá a bolsa ou morre, ali mesmo. Bom, o judaísmo diz que aceita tanto a onisciência divina quanto o livre-arbítrio humano. Como diz o documento sagrado, eu coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, portanto, escolhe a vida. É bonito esse, né? O Eterno já sabe que será a sua escolha e já sabe qual será a sua escolha. E, no entanto, por mais paradoxal que isso possa parecer, você tem plena liberdade de opção. Quando é que nós optamos por aquela conclusão e não a outra? Quando nós escolhemos pela vida, quando nós escolhemos o certo, quando nós desenvolvemos de uma maneira idônea, cumprindo as mitzvot e tudo mais. Se não você fizer tudo errado também, tá? Faz tudo errado, só que a conclusão é outra. E vamos ter que voltar nesta loja e ficar pagando essas dívidas que não tem fim, não é? Maimônides tenta solucionar esse conflito assinalando que o problema ocorre porque, ao falar do conhecimento divino, usamos o nosso próprio conhecimento e experiência como modelo e base do que queremos dizer. Na realidade, contudo, o seu conhecimento é idêntico à sua essência, que nós vamos ter que explicar. E assim está além da nossa compreensão, pois difere tanto qualitativa quanto quantitativamente do nosso. O Todo-Poderoso não somente sabe infinitamente mais do que nós,
é mais do que nós. Seu modo de saber e seu tipo de conhecimento está em outra dimensão, inteiramente fora do alcance e compreensão. Portanto, não temos o direito de assumir que exista algum conflito. Olha só, aqui ele deixa claro que não temos o direito de assumir que exista algum conflito. Não tem conflito porque nós chegamos até uma parte e dali adiante nós já não compreendemos. É quando nós chegamos no inefável, quando nós entendemos Deus como absoluto e nós não conseguimos chegar ali. Então nós especulamos, aprendemos, sabemos Deus, sentimos até onde dá. Aqui, sabe que Maimônides é bem contraditório, tá? Não é aceito por todo mundo, dentro do mundo deles, mas muito aceito por nós, não é mesmo? Quando diz ali, o seu conhecimento é idêntico à sua essência, nós vamos precisar corrigir aqui. Esse conhecimento é idêntico à sua essência é uma ferramenta de linguagem porque são palavras humanas para falar sobre Deus, para falar sobre a divindade, para falar sobre o absoluto, para falar sobre Hashem, não é? Então, quando nós falamos de essência, nós ficamos imaginando ali, bom, o seu conhecimento é idêntico à sua essência. Deus conhece tanto quanto ele tem uma essência. Isso é para nós entendermos, porque Hashem não tem essência. Quando eu faço um chá de hortelã, como esse aqui, eu fiz o chá de hortelã, eu coloquei o saquinho, aqueles de saquinho, não é? Eu coloquei ele, a essência deste chá estava lá dentro do saquinho, não é? Até mais do que isso, né? Quando ele é prensado, quando ele é filtrado, enfim, para fazer aquela misturinha, triturar ali as ervinhas e tudo do hortelã. Ali está a essência. Né? Ou até mesmo a própria folha, que tem princípios medicinais, tem a sua própria essência. Quando eu misturo água aqui, ele vai ser um chá. Ele era um chá no saquinho, agora ele é um chá na xícara, não é? Mas isto tudo, ao qual eu tenho conhecimento do que tem dentro, não é a essência do chá. Não é. Aqui é o chá em si. Então, quando nós falamos da essência de Hashem, nós precisamos entender que esta essência não é algo que nos demonstra que ele tem divisões, que ele é dividido, que Deus é isso, aquilo, aquele outro, todo um panteísmo, não é? E tudo mais, mas existe a essência dele. A essência de Deus está dentro de nós. Então, quando nós falamos isso, nós precisamos entender que esta essência é uma ferramenta de linguagem. Deus não tem essência, Deus é a própria essência, Deus nem é a própria essência. Por isso ali ele diz que o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa para aquele que criou todas essas coisas, os conceitos delas, não é? E nós sim, através do nosso livre-arbítrio, viemos e limitamos isso com o tempo. Limitamos com as 24 horas, limitamos as coisinhas, os espaços, esse é meu espaço, esse é teu espaço, nós é quem limitamos. Então, Hashem não tem essência. Quando ele fala ali, isso é esotérico e tem fontes, tá? Muitas. Mas é claro que eu não as decorei, porque eu prefiro aprender. Vamos buscar isso. O Todo-Poderoso não somente sabe infinitamente mais do que nós, e daí vai dizer ali, mas também que o seu conhecimento está em outra dimensão. Aqui a dimensão não é a da física. Aqui não é nas 4 dimensões, não é numa dimensão invisível, esotérica. Aqui é outra dimensão no sentido de tamanho mesmo. Entende? O conhecimento dele é outro patamar, é outra conversa. É nesse sentido que aqui está querendo dizer. Não é? Alguns comentaristas procuram elucidar e esclarecer a resposta de Maimônides, destacando que só percebemos um conflito por causa do elemento tempo, tá? E é verdade, não? É por causa do elemento tempo que nós percebemos um conflito, que nós temos essa ideia do passado, do presente e do futuro. Se o Todo-Poderoso conhece antecipadamente o futuro, então poderia parecer que o mesmo está pré-determinado, não é mesmo? Mas é aquela conclusãozinha lá embaixo, que é o futuro. O conhecimento, por si só, não interfere com as ações. O nosso conhecimento acerca do passado certamente não interfere com ele, com o passado. A gente conhece o que aconteceu. Não vai interferir no passado, vai interferir no nosso futuro.
Porque no presente você imagina o que fez no passado. Você não pode ir lá mudar o passado, mas pode revisitá-lo para refazer o seu presente de maneira diferente, para ter uma conclusão nesta redação, um futuro melhor, dentre aqueles que Hashem determinou, vários. O nosso conhecimento acerca do passado não interfere com ele, assim como o nosso conhecimento do presente não determina seus acontecimentos. Do presente não determina os seus acontecimentos, mas determina o nosso futuro. Um chazinho. O problema decorre de o Criador saber com antecedência, no caso, antes de mim. O que eu vou fazer, então? Não é? Ele sabe o que eu vou fazer. Mas tenha em mente que o Criador transcende a dimensão do tempo. Para o eterno, quer nós consigamos compreender isto ou não, não existe passado, presente nem futuro. É aquela coisa assim, ó, eu não acredito em Deus, mas porque eu não o vejo. Você não vê o oxigênio, mas respira, acredita que tem, não acredita? Está vivo, está respirando. O eterno quer de nós, quer não consigamos ou não compreender isso. Não existe passado, presente nem futuro. Tudo está diante dele no agora, comprimido e instantâneo. Ele utilizou essas palavras, tá? Novamente, ferramentas de linguagem, comprimido e instantâneo, por assim dizer. Portanto, o Todo-Poderoso sabe o futuro, não porque ele determina certas forças que controlam e determinam a escolha, mas porque, para ele, o evento futuro da escolha que a pessoa virá a fazer está acontecendo agora. Por isso já estão feitas todas as conclusões. Tudo que nós fizemos no passado, tudo que nós fazemos no presente, todas as coisas que acontecem no futuro, são tudo no agora para Deus. Essas opções da conclusão são algo visíveis, né? Causa e consequência para nós, não para ele. Todas essas conclusões ele conhece porque tudo acontece agora. Pois eu vou contar uma experiência para vocês. Ele, né, o evento futuro da escolha que a pessoa virá a fazer está acontecendo agora, por assim dizer. Ao menos, esta é a forma como poderíamos expressar uma ideia que se encontra além dos modos e fronteiras do nosso pensamento. Sabe que ali, deixa eu ver que eu tinha lido aqui em cima, tinha uma coisa que eu queria falar, mas eu esqueci. Foi feito, sabe que a física, tá? A ciência, né? A ciência e a física de todas as ciências, assim, ela é a mais legal, né? Que eu acho. A física é determinista, tá? Eu cheguei a escrever aqui, tudo é determinado. Tudo, tá? Que nós fazemos, já está traçado. E até o que nós vamos fazer já está traçado. Não escolhemos nada. A física é determinista. Quando a gente diz que a física é determinista, nós vemos ali que ele usou a palavra determinar, determinante e determinista em vários lugares. Então, Deus é determinista. Sabe exatamente, não interessa o que a gente faça. O que acontece na física é que, por exemplo, o resultado de algumas coisas que acontecem dentro da física está determinado, seja onde for, seja falando sobre átomos, não é? Seja falando sobre uma luz, por exemplo, né? Um faixo de luz, uma onda, né? Uma onda de luz, se são ondas, se são partículas, agora é as duas coisas, um feixe de luz que passa por uma brecha, está determinado o que vai acontecer. Isso é só um exemplo, então ela é determinada, tudo está determinado. Acontece que foi feita uma vez uma pesquisa que era a seguinte, eu acho que a pesquisa é norte-americana, americana, sei lá. Convidaram várias pessoas para dar uma entrevista, né, e dizer qual era a marca do sabão em pó melhor, qual era a melhor marca do sabão em pó. Quando foram entrevistar as pessoas, colocavam uma música, um som, quero dizer, de água, né, de água e de água.
Então, dentro daquela pesquisa, 97, eu acho, 98% das pessoas, eu escrevia, 98% das pessoas escolheram a marca Tide. Tide significa maré e é uma marca de sabão em pó americano, tá? É uma marca. Por que escolheram essa marca? Onde é que estava essa ideia? Por que agora ela é a melhor marca quando escutaram água? Essa é uma referência que está lá na nossa memória de coisas que já passaram. E isso eu assinei. Eu escrevi, eu assinei. Que significa a maré, né? Sem livre-arbítrio, através de uma referência da memória de algo conhecido. Então, na introdução da nossa redação, nós somos colocados aqui, mas nós começamos a produzir ações, decisões, vida e assim produzir e armazenar memória de algo conhecido. Quando eu estava lendo sobre essa pesquisa, eu me lembrei que quando nós lemos o rei Shlomo HaMelech, falando que sempre esteja com as suas roupas limpas, brancas, né, alvas, porque você nunca saberá quando o rei vai te chamar. Todas as vezes, que nessa encarnação, todas as vezes que eu li ou escutei essa parte, né, essa parte judaica aqui, eu imaginava homo, eu sempre imaginava, sabe, né, Kohelet, eu sempre imaginava a marca homo, eu nunca imaginei as outras, né, a gente sabe que tem brilhante, que tem Ariel, né, que tem, a gente sabe disso, mas na cabeça vem homo multiação, homo branca, homo roupas coloridas, homo não sei o que, sempre. Isso é um armazenamento, uma referência de uma memória de algo conhecido por mim desde criança. Então nós viemos para cá e vamos produzindo essas memórias, essas coisas que no futuro viram referências, não é? Quem nunca passou por um lugar e sentiu um cheiro de pão fresquinho sendo feito e lembrou, sei lá, da casa da avó, da casa da mãe, cheiros, lugares e barulhos, tudo dos nossos sentidos nos levam àquela memória, porque tudo que o intelecto ali guardou, ele guardou através de coisas que sentiu. O intelecto não sente, então quem foi que sentiu? Tudo que é sensorial em nós, os nossos sentidos, né? O paladar, a audição, não é? A visão e tudo mais. Então eu achei muito interessante. A partir disso, não é na mesma pesquisa, mas sobre o mesmo assunto, os físicos sentaram, pararam, né, e conversaram sobre um assunto filosófico muito importante. Por exemplo, se tudo está determinado, se a física é determinista, e ela se Deus aqui, nesse texto, me parece ser determinista, tudo está escrito, nosso futuro não interessa o que nós fazemos, eles levantaram uma hipótese filosófica de como é que nós vamos criminalizar e punir alguém se ele não tem livre-arbítrio. E aí teve esse lapso, essa lacuna, este problema. Porque você não pode criminalizar alguém que agiu sem livre-arbítrio, não é? A não ser que você vai dizer que ele é doido, coloca numa casa de repouso, sei lá, não é? Então não vamos aqui nos casos individuais, mas pensa no geral. Como é que nós vamos criminalizar? Como é que vai ter punição para crimes mesmo? Se eu vou lá, mato você e depois vem o meu colega advogado e diz, olha, ela não tem livre-arbítrio, assim como nós, enfim, ninguém tem, tudo está pré-determinado, como é que eu vou punir? Não é? A punição, mensurar qual punição, não é? Nós sabemos que tem as coisas que são agravantes e as coisas que são atenuantes, como é que nós vamos fazer isso? Então, quando o Rabi Akiva diz aqui, onde é que está? Quando o senhor Irving Bunim diz aqui, na nossa Mishnah, o Rabi Akiva afirma que ambos os princípios ocorrem, é porque ambos os princípios ocorrem.
Por um lado, nós temos livre-arbítrio, escolhemos até se vamos usá-lo ou não, já estamos tendo um livre-arbítrio na escolha, e por outro lado, nós temos os limites. Esses limites, o que acaba atrapalhando um estudo mais profundo da maioria das pessoas que gostam e estudam o judaísmo, é que não conseguem entrar nessa parte esotérica e entender que esses dois princípios ocorrem. Por quê? Por um lado nós temos livre-arbítrio, por outro lado nós temos dívidas. Nós temos dívidas que o próprio livre-arbítrio nos dá. Então algumas coisas vão acontecer e parece que nós não tivemos o livre-arbítrio. Limites, não é? Que a própria divindade, porque eu não quero chamar aqui de karma, mas que o processo de comprar e pagar, de errar e consertar, não é? De quebrar e consertar, de sujar e limpar, este processo é nosso. Este processo é nosso. Às vezes algumas coisas acontecem, a gente olha e diz, meu Deus, como que foi que aconteceu isso? Eu fiz tudo tão certinho e olha no que deu. Mas ali era esse quebra-cabeça, o qual nós, como eu disse, não vamos entrar profundamente, mas precisamos entender. Nós temos livre-arbítrio? Sim. É como aquela frase que diz assim, ó, poder a gente pode tudo, mas nem tudo a gente deve fazer, não é? E eu acho que é muito interessante. Aí, quando as pessoas estavam comentando numa mesa redonda sobre esse fato, essa pesquisa, né, do sabão em pó, que se chama Tide, que é maré, e todo mundo escolheu ele, dessa coisa de ficar filosófica, de se nós dissermos então que tudo é determinado pela física, né, estou falando dos físicos, ou tudo é determinado por Deus, então não temos livre-arbítrio, então como é que vamos criminalizar? Então vamos ter que deixar que Deus também criminalize, pune e tal. Né? Não vamos poder ter as leis aqui da terra, porque ele pune mesmo, pune, castiga e também dá recompensa. Mas, enfim, nesta mesa redonda levantou-se não é um conceito, mas uma resposta, uma conclusão muito importante para mim quando eu estava assistindo, que foi que uma pessoa levantou e disse assim, nós seres humanos temos medo de não sermos livres. Temos medo de não sermos livres. Então toda essa briga, todas essas pesquisas enlouquecidas para descobrir novas coisas dentro da física, né? Quando você fala da física quântica, que é um monte de gente falando bobagem, você fala das partículas subatômicas, você tenta encontrar ali, né, os físicos, não nós, encontrar coisas novas, coisas que não estão determinadas, você sempre acaba no determinismo. Não é? Então essa pessoa levantou, por quê? Porque está determinado que 1 mais 1 é 2, não é 3. Não é? Está determinada essa resposta. Mesmo que você faça várias coisas, por exemplo, 1 mais x igual a 2. Você sabe que esse x, que é uma incógnita, é um outro 1 ali, tá? Mas está determinada a resposta. Mas quando essa pessoa levantou isso, que nós temos medo de não sermos livres, eu não só concordei, como comecei a ponderar na minha vida esses dois princípios ao qual o Rabi Akiva fala, que podem conviver de forma muito em paz, muito pacífica, que é entendermos que a introdução está ali, mas somos nós que desenvolvemos. Então nós vamos desenvolver da melhor forma possível para que o nosso livre-arbítrio tenha espaço e nós não nos sintamos presos, né, seres não livres, mas que também nós entendamos o determinismo quando ele diz respeito à consequência dos nossos atos, à conclusão da redação. Agora vamos ver aqui, o mundo é julgado com bondade, tá? Que é a partezinha lá da Mishnah. Então ele vai dizendo ali que o judaísmo ensina que no julgamento divino o bem é enfatizado e a sua importância excede em muito a maldade. Quer dizer, você fez um monte de coisas ruins, mas fez o triplo de coisas boas. Eu vou lembrar só das coisas ruins que você fez, né? Vou pensar negativamente quanto a você, não vou me lembrar, isso tem a ver até com as mágoas, perceberam? Como é lato sensu e stricto sensu, assim como é lá em cima, é aqui realmente.
Às vezes você fica magoado com uma pessoa que fez coisas ruins para você e esquece que talvez aquela mesma pessoa tenha feito várias coisas boas. Deus é diferente, a divindade é diferente, a reação, a consequência das nossas ações é diferente disso. Vai contabilizar de forma bondosa, Hesed, e aqui é uma metáfora, vai contabilizar as partes com bondade, as partes boas daquilo que nós fizemos. Por isso que eu sempre insisto em dizer que parem de pedir justiça aí nesse mundo, justiça, justiça. Que o mundo explode, nós precisamos estar um pouco mais ajeitados aí para pedir justiça. Vamos continuar não só acreditando, mas confiando e aceitando que Deus está fazendo um pouco de cada coisa, né? Para que a gente possa cumprir as nossas missões aqui. Bom, aí ele dá um exemplo aqui muito bom. Ó. Quando Abraham enviou Agar e seu filho Ismael, embora, porque a conduta dele havia piorado, ambos ficaram vagando pelo deserto, até que a sua escassa provisão de água acabou. Quero deixar um alerta aqui que ele era um jovenzinho, ele não era um bebê, tá? Como já ouvi gente falando. Ismael não era um bebê, Ismael era um jovem, quando foi embora com a sua mãe. Por não suportar ouvir seu filho chorando de tanta sede, bom, ele chorava, mas ele não era um bebê. Agar o abandonou e se afastou o suficiente para não ouvi-lo. A palavra abandonou aqui está um pouco forte, mas ela se afastou o suficiente para não ouvir o seu choro. As Sagradas Escrituras dizem que Deus escutou a voz do menino e chamou um anjo de Deus, a Agar dos céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, pois escutou Deus a voz do menino de onde ele está. Foi mostrado um poço a Agar e assim ela pôde salvar a vida do seu filho. O que tem que ver isso aqui com o mundo ser julgado com bondade? Ele explica a seguir. Os nossos sábios observaram que o Todo-Poderoso previu o imerecido futuro de Ismael. Afinal, ele mesmo o havia previsto. Aqui ele previu como aqui, Hashem? Conclusão dos atos do meio. Introduziu Ismael, Yitzhak, introduziu no mundo físico. Ismael era uma má influência para o seu irmão, Ismael estava botando as asinhas de fora, Ismael desenvolveu isso de forma diferente, Hashem conhecia o quê? Conhecia o que era previsto, a conclusão da redação, o futuro do povo de Ismael. Então o que ele fez? Ele beneficiou, ele teve bondade ali, no desenvolvimento, no deserto, com água, porque ele merecia. Naquele momento, porque ele sabia o que ele ia fazer depois. Dado que o Todo-Poderoso tem um conhecimento infinito do futuro, ele certamente tinha presente as fanáticas e passionais invasões islâmicas do passado e a ardente hostilidade dos árabes do presente. Aqui esse passado do presente é 1960 e poucos, tá? Em sua benevolência, contudo, o Todo-Poderoso considerou a Ismael, onde ele está agora, não no futuro, da parte do desenvolvimento, do que ele está fazendo ali, algo que ele fez de bom. Agora eu vou lhe dar água. Somente a condição do rapaz, naquele momento, foi o que Deus viu. Sem se importar com o seu futuro, julgou-o de acordo com sua bondade. Naquele momento em que rogava e suplicava por sua vida. Naquele momento, ele era justo e honrado. Interessante, né? Aqui muito interessante. Extremamente interessante. Pare e pense. Uma pessoa má. Uma pessoa que você sabe que só pronta, que é má. De má índole mesmo, né? De repente você vê ela ter ali uma coisa boa, muito boa que acontece na vida dela, seja uma prosperidade, seja um sucesso, seja um relacionamento, algo muito bom, uma bênção muito grande que ela recebe. Você olha e diz: uau, como assim? Não é? Outra coisa bem recorrente no judaísmo, muito estudado isso. Uau, mas como que pode? Ele é tão má. Mas quem conhece o antes, o agora e o depois, porque tudo é agora, é Deus, é Hashem. Então
ele fez aquela bênção, aquela bondade. Por quê? Porque ele, só ele, não é? Conhece as causas, as consequências de antes, as causas e as consequências de agora, as causas e as consequências de amanhã, porque tudo é um dia só. Isto é reencarnação, vida após vida. Causa, consequência, castigo, recompensa. Em algum momento, aquela pessoa que você achou que ela era bem ruim, ela fez alguma coisa boa. E como todos somos filhos de Deus, Deus é bom com todos. Não fique com raiva por conta disso. Este é provavelmente o motivo subjacente e oculto pelo qual a humanidade continua existindo, apesar de tanta maldade em suas ações, que se manifesta dia após dia, ano após ano, século após século. O mundo é julgado com bondade. Se você não acreditava nisso até aqui, agora passe a acreditar. Faça analogias na sua vida. Veja que tudo é muito determinado, mas tudo é muito compensado, tudo muito é castigado, recompensado e também é negociado. Não com Deus, mas com você mesmo. A partir do momento que você tem conhecimento disso, você pode negociar com você mesmo. Vamos mudar de jeito, Sharon? Vamos ser melhorzinha? Vamos ter menos inveja, ciúme, maledicência? Vamos negociar aqui uma coisinha com você mesmo. Havia, deixa eu ver se onde é que eu tô aqui. Se eu terminei, século após século, o mundo é julgado com bondade. Pertença a mesma ao passado, presente ou futuro. Aqui ele vai contar uma outra historinha. Havia um grande rebelde racídico, cujo secretário sempre encontrava algum defeito nos discípulos do mestre. Reclamava que este havia deixado sua loja aberta até muito tarde na véspera do Shabat, que aquele outro era culpado de falatório, um terceiro não tomava o devido cuidado com a comida kasher, ou kosher, ou kasher. O Rebbe não aguentava, eu prefiro kosher. O Rebbe não aguentava mais as críticas constantes e lhe deu uma reprimenda sonora. Deve ter dado uns gritos, né? Em termos bem claros. Um Hassid, um seguidor, ouviu e perguntou perplexo: por que reclamas? Afinal, não encontras em nós culpas e defeitos e nos criticas em teus sermões? Que mal faz se o secretário também nos criticar? Ele estava falando aqui com o Rebbe. O Rebbe explicou que a diferença entre nós é como aquela entre o dono de uma casa e o seu gato. Ambos desejam livrar a casa dos ratos. A diferença é que o dono fica feliz quando não há mais ratos, enquanto o gato fica feliz quando os agarra, porque ele vai comer os ratos, né? Do mesmo modo, eu fico feliz quando não há mais pecado. Mas o meu secretário parece ficar feliz quando agarra os pecadores. Sabe aquela pessoa que fica feliz com isso? Esse é um Rebbe. Não é o de Lubavitch, mas é um Rebbe passado, um Rebbe famoso. O Todo-Poderoso julga o mundo para o bem, está feliz quando o pecado não existe. Então, novamente aqui, vamos olhar para o copo mais cheio. Meio cheio, não para o copo meio vazio. Vamos ter um pouco de positividade, olhar para as coisas boas. Quando nós vemos uma pessoa amar, recebendo coisas boas, a bondade vem de Deus. Vem de coisas que ela plantou, que não foram de todas mas nós não sabemos de quando. Por isso, vida após vida. Vamos fazer o mesmo? Vamos julgar a pessoa, lembrar a pessoa das suas coisas boas? Nós podemos nos distanciar, nos isolarmos daquela pessoa que nos faz mal, daquela pessoa que realmente que nós não queremos conviver. Nós podemos nos isolar, mas nós não precisamos falar mal, nós não precisamos julgar negativamente, nós não precisamos ser enfáticos aqui e repetitivos. Nós podemos lembrar das coisas boas que a pessoa fez, mesmo que a gente queira que ela continue longe. Eu quero que fulano continue bem longe de mim, mas não é por isso que eu vou ficar pensando só as coisas ruins que ele me fez. Uma que outra coisa deve ter sido boa, eu vou lembrar dessas se eu lembrar, se eu quiser lembrar. Isso é um livre-arbítrio interessante.
não é? E tudo depende da maioria dos atos. Aqui ele vai continuar o pedacinho e vamos mais uma vez ver aqui que tudo depende da maioria. A maioria tem que ser boa, não é? A maioria dos atos precisa ser boa, não é? Às vezes é reconhecidamente muito difícil conciliar este princípio. O mundo é julgado, esse princípio do mundo é julgado com bondade, com os fatos concretos, tal como os percebemos e sentimos. Imagina nós agora, hein? Se o senhor Irving Bunim estivesse agora, no ano de 5.785, ele ia ver como está difícil. Ele ia ver que aqui quando ele escreve, vamos ver se eu acho aqui, sobre... Vou procurar agora aqui, vou achar que isso aqui é importante. Se importar com o futuro. Quando ele fala aqui sobre os árabes, sobre a parte islâmica, quando ele fala essas coisas aqui, mal sabe ele o que está acontecendo agora. Mal sabe. Não achei. Bom. Há muita agonia e dor no mundo. Pobreza esmagadora e sofrimento que recaem sobre os inocentes e justos. Se nós não acreditarmos em vida, não só em vida após a morte, mas em vida após a morte, de novo e de novo, uma vida depois da própria morte, vir, voltar, nós não vamos conseguir entender, nós não vamos conseguir aceitar, nós não vamos conseguir sequer nos aprofundarmos a uma fé confiante, não cega, mas lógica, sobre Deus. Nós não vamos conseguir entender isso por conta das pessoas que nós vemos sofrendo injustiça. E das pessoas que nós, e das pessoas que nós vemos sofrendo coisas, recebendo coisas boas que não valiam nada. Nós precisamos entender isso. É preciso ter fé para crer que este princípio continua valendo para sempre e em qualquer lugar. Fé de que, se conseguíssemos ver o quadro completo, as ramificações e consequências dos atos de cada pessoa no passado, presente e futuro, entenderíamos o bem envolvido em cada julgamento que deve ser emitido. Estaremos em condições de apreciar realmente que o mundo é julgado com bondade, somente quando pudermos perceber a grande quantidade de atos envolvidos. Ele coloca entre aspas aqui, a grande quantidade de atos envolvidos, atos bons, atos maus, não é? E momentos diferentes. Quando ele fala aqui da pessoa, os atos de cada pessoa no passado aqui, e nós que já estamos mais adiantados no estudo, no passado, nós não conhecemos a nossa própria vida passada. Então nós precisamos, o que nós precisamos fazer? Entender sobre a redação. Somos introduzidos. Faz umas bobagens ali quando é criança, porque é criança. Chega no deserto, nossa idade adulta. Fizemos algumas bobagens antes disso, vamos ter que pagar de alguma forma, mas nós estamos estudando, nós estamos entendendo, nós estamos evoluindo como pessoas. Então, aí nós podemos fazer o quê? Maior quantidade de atos bons e esperar a bondade de Hashem. Não é pela bondade, tá? É para ser bom mesmo. A idoneidade não é uma moeda de troca. Em nossos dias, esse problema antigo foi intensificado pela horrível tragédia do nosso povo. Ele vai trazer essa lá, mas não sabe o que está acontecendo agora, né? A destruição de 6 milhões de homens, mulheres e crianças pelo simples motivo de que eram judeus. A pergunta surge e causa indignação. Por que... Pode Deus existir? Se uma catástrofe assim pode ocorrer? Aqui, novamente, nenhuma resposta específica é possível. Só podemos responder com a nossa fé que tudo isso não foi em vão e que isso também, de alguma maneira, ajuda a realizar o plano divino. Para o Sr. Irving Bunim, esta parte, e para nós, de uma maneira geral, foi muito compreendida, não é? Que temos que ter fé para acreditar que nada foi em vão. Nós que estamos, além disso, sabemos que além de não ser em vão, algumas colheitas por aí, elas são decorrentes de plantio. Outras
Outras, quando a gente para e pensa, então você quer dizer que tudo que está acontecendo, tudo que acontece na minha vida, eu plantei? Quer dizer, é só desgraça e desastre? Nem tudo. Aí nós entramos no que nós falamos lá no comecinho, que é aquela causa e consequência, o mérito coletivo, onde Hashem precisa de alguma maneira interferir no livre-arbítrio e nas próprias coisas que acabam acontecendo. No começo ele usa a frase exceto em casos excepcionais. Ele não interfere nas decisões do ser humano, nem com o exercício do seu livre-arbítrio, exceto em casos excepcionais. Esses são os casos excepcionais. Quando alguém vai lá e faz uma maldade para você, você não para de receber maldade, já quase que pagou todas as suas vidas passadas, mas vem essas maldades para você. Esta é a pessoa que vai pagar. Você vai ter as bênçãos no futuro, porque o justo será recompensado. Não são erros aqui estratégicos de Hashem, são erros, são pecados, que é o errar no alvo dos seres humanos. Então a colheita vai ser coletiva, por conta que o plantio foi coletivo e vai respingar em algumas pessoas que talvez não tivessem muito a ver com aquilo naquele momento, mas essas vão ter a recompensa. Bênção e maldição é uma questão de que lado você está da corda que se puxa, não é? Sabe que Balaão eram grandões, eram místicos, eram tudo mais, e tinha toda aquela magística, não, aquele poder de abençoar, mas também de amaldiçoar. Porque você trabalha para o bem ou para o mal, o seu intelecto é o mesmo. Se você conhecer como funciona, não é? Você pode escolher se faz para o bem ou para o mal. Aí está o livre-arbítrio. E ele escolheu fazer para o mal, só que aí teve a interferência de Hashem. Exceto em alguns casos excepcionais. Ele falava a maldição e da sua boca saíam bênçãos. Essa história é mara. Pensadores judeus apontam para a natureza e seus fenômenos. Eles nos instam a examinar os reinos animal e vegetal e o próprio ser humano em busca das evidências esmagadoras da bondade do Criador e de sua infinita sabedoria e benevolência. E de fato, há muito na natureza que sugere projeto e finalidade, pois encontramos nos organismos adaptações maravilhosas e poderes de recuperação e regeneração incríveis. Quando eu estava lendo essa parte, me veio na cabeça novamente a física e aquela pesquisa. Vejam que a física é determinista, e existe esse princípio de que tudo está determinado. Vejam que ela descobre algumas coisas ali e algumas maneiras diferentes de chegar no mesmo lugar, por vontade de pesquisar aquilo. Agora eu quero entender que isto aqui também age como uma partícula e não somente como onda e não somente como partícula. E vai lá, estuda um elemento, ou descobre um elemento e tudo mais. Para fazer essas coisas, o físico, o cientista utiliza o livre-arbítrio. Então ele utiliza, às vezes sem perceber, porque a religião não quer se comunicar com a ciência não quer se comunicar com a religião, mas são tudo uma coisa só. Percebam que quando ele faz isso, o físico, o cientista, ele nada mais faz do que agir com o seu livre-arbítrio. Quer dizer que ele tem os dois princípios, determinismo e também a sua vontade de fazer aquilo. Por outro lado, lembrei por causa que eu li coisas da natureza. Por outro lado, outros pensadores, tais como David Hume, Arthur Schopenhauer e recentemente Clarice Deron, aqui são pensamentos. Esse Arthur Schopenhauer aqui, um alemão, eu estudei muito quando fiz a minha faculdade sobre ele. Ele era meio depressivo, ele era aquele pensador que começou a pensar coisas mais profundas, não é? Dentro dos pensadores, aqueles livros lá de cima. E ele acreditava em reencarnação, ele foi muito massacrado, esse filósofo. Bom, eles concentraram-se nos aspectos da natureza e da existência que parecem cruéis, traiçoeiros e irracionais. Para eles, a natureza parece rigorosa, dura e severa. Aparentemente, muito depende da atitude com que você começa a examinar o mundo natural à sua volta. Você encontrará aquilo pelo qual procura. Tudo está lá, mas você é livre para escolher e decidir conforme as suas
convicções, atitudes e ações. Tudo está ali, seja na física, seja ali nesse estudo sobre a natureza, seja na nossa vida, não é? Seja na nossa índole, seja como nós devemos agir eticamente, moral e tudo mais. Tudo está ali, mas está muito claro aqui, você é livre, aqui está o livre-arbítrio, neste momento, para escolher e decidir conforme as suas convicções, atitudes e ações. As suas convicções, as minhas convicções, as nossas atitudes, as nossas decisões, elas estão concentradas nesta parte em branco da folha da nossa redação de vida no próprio deserto, naquele lugar onde nós precisamos passar. Ali são as maiores conquistas, ali são os maiores desafios, as maiores decisões, e ali se forma o nosso caráter, o nosso ser. Para quê? Para nós chegarmos nesta conclusão de maneira a recebermos o que nós conquistamos neste trabalho árduo que nós fizemos durante o deserto. Então, sim, Deus determina finais. Finais. Ai, Deus é mara. Finais no plural, mas somos nós que desenvolvemos com o nosso livre-arbítrio. Somos nós que merecemos ou desmerecemos esses finais. Aliás, nós merecemos qualquer um, né? O ruim e o bom, depende do que eu faço. É preciso destacar um argumento sobre a maioria dos atos. Aqui ele vai falar de Maimônides novamente e é bem interessante. Maimônides escreve a respeito deste ensinamento. Eu vou lembrar vocês aqui, deixa eu só ler aqui, qual é? E tudo depende da maioria dos atos. Então pense que a maioria dos atos que você tem são bons. E é aqui que nós vamos entrar. Então ele escreve a respeito deste ensinamento que se uma pessoa pretende doar 100 mil dólares para a caridade, é melhor doar 100 mil vezes do que doar tudo de uma só vez. Porque as ações tendem a criar disposições e rasgos permanentes no caráter. Se você realiza determinada ação apenas uma vez, ela não fica bem impressa na sua psique. Mas quando você a repete diversas vezes, você se torna uma pessoa caridosa. Tudo está, portanto, de acordo com a maioria dos seus atos. Por exemplo, você vai lá e doa 100 mil dólares lá para doação, para uma instituição e tudo mais. Nunca mais aparece. Nunca mais doa coisa nenhuma. Alguém vem e te pergunta, mas Shalom, você não vai mais doar? Não, mas porque aquela vez eu doei 100 mil dólares, eu não preciso mais doar coisa nenhuma, já doei por toda esta vida aqui. Não é assim. E quando você diz, hoje eu vou começar uma dieta, sei lá, hoje eu vou começar a academia, hoje eu vou começar a estudar hebraico. E aí você pega, vai para a academia e faz todo tipo de exercício, se arrebenta. Aí você vai, pega seus livros de hebraico e estuda o dia inteiro. Amanhã você não faz. Você está quebrado com dor em tudo, porque fez tudo no mesmo dia. E o hebraico você encheu o saco, porque você ficou o dia inteiro só fazendo aquilo. Você não repetiu, você não gerou tendência, você não consegue repetir, continuar consecutivamente a agir no bem, a fazer aquelas coisas todos os dias. Aquilo não ficou impregnado em você, aquilo não te veste, aquilo não faz parte de você. Mas quando você faz isso e gera a tendência, que a gente chama, gera a tendência consecutivamente, você enraiza isso. Então, todos os nossos atos que são bons, eles devem ser repetitivos. Por exemplo, repetidos, para nós aprender, para nossa psique entender. Né? Somos muito pequenos ainda. Não é? Somos muito pequenos. Por exemplo, quando você... Vou dar um pause aqui só um pouquinho. Caíram umas coisas aqui. Por exemplo, assim, quando você é um Bnei Noach ou é um seguidor, não se intitula Bnei Noach, sei lá, tá? Ou até mesmo um judeu, não importa, mas quando você resolve ser religioso, religiosa, começar a cumprir as mitzvot, não é? Você nunca viu aquilo na frente, por exemplo. Meu Deus, é difícil, né? Falei o nome de Deus aqui.
É difícil. Eu preciso comer comida kosher, eu preciso cumprir todos os requisitos aqui são possíveis no Shabat, eu preciso acender as velas, eu preciso ter recato, eu sou um menino, enfim, tem muitas coisas. Ou você quer fazer tudo de uma vez e vê que não conseguiu sequer encaixar nos seus horários, nesses horários que você inventou do dia a dia, quer fazer tudo de uma vez, no outro dia você não consegue, não é? E aí você fica sem fazer. Esse é um ato bom no dia, mas não é um ato louvável, ele não tem continuidade, ele não gerou tendência, ele não entrou dentro de você, não é? Você não absorveu essa coisa boa, essas mitzvot. Então hoje você começa a fazer as bênçãos da manhã e as preces. Aí você começa a fazer a bênção, né? Num dia, 2 dias, você faz as bênçãos, as preces, mais as da tarde. Você faz as preces da manhã, da tarde e da noite. Agora você já faz isso muito bem. Agora você aprendeu as bênçãos alimentares, então você faz as bênçãos alimentares, faz do pão. Então você faz Netilat Yadayim, você faz a ablução das suas mãos, e isso começa sendo incorporado. Este é o doe 100.000 vezes que Maimônides está dizendo. Vá crescendo aos pouquinhos. É melhor que você faça oração hoje, amanhã, depois, e para o resto da sua vida, do que você faça tudo hoje e amanhã você não queira mais fazer. Essa foi a Mishnah 19, Mishnah 19 do capítulo 3, do livraço do Sr. Irving Bunim, a ética do Sinai, sobre as máximas dos grandes sábios da Mishnah do Talmud. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos tirar aqui algumas mensagens sobre isso. Nós não entendemos tudo, não é? Nós não temos condições ainda. Eu digo ainda porque eu penso que Deus quer se mostrar sim. Eu penso que Deus quer que a gente vá bem longe, pelo menos mais longe do que nós estamos. Mas nós não entendemos tudo, não é? Nós somos pessoas saudáveis, estamos aprendendo, né? Temos saúde para aprender, podemos estudar, por isso estamos aqui e tudo mais. Mas não entendemos tudo. Aprendemos algumas coisas, mas nem mesmo as coisas que nós aprendemos, nós temos a certeza absoluta de que estão completamente certas. E a vida é assim mesmo, e não tem problema nenhum quanto a isso. Nós vamos continuando, estudando, entendendo e sempre colocar uma coisa que é muito importante. Hashem é um, não é? Sendo um único, ele é imutável e assim é sua Torá. Quando nós pegamos a Torá e começamos a interpretar nas 4 interpretações ou interpretações trazidas para os dias de hoje, não concordar com os sábios, isto não é modificar a Torá. Fiquem tranquilos quanto a isso. Essas são mensagens do dia de hoje. Nós temos o livre-arbítrio de olhar para a escritura, ler e dizer assim, isto está escrito, eu não vou mudar a frase que está ali, mas os sábios que interpretaram esta aqui, esses sábios aqui, eu não concordo com eles. Agora, aqueles outros ali, eu concordo com eles. Agora, eu não concordei com nenhum, eu estou fazendo aqui o meu próprio pensamento. Porque nós não podemos ser cavalos de corrida com viseira, já somos limitados o suficiente. Esse é o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de utilizar, a nossa liberdade de estudar, a nossa liberdade de entender. E também vamos entender que a física está correta, sim, também. É um antídoto contra a ignorância, a própria ciência também está certa. A física é determinista. Nós não escolhemos coisa nenhuma. Se olharmos por aquele princípio onde diz que Deus sabe o agora, o depois, o ontem, o amanhã. Então, nós podemos fazer sim o que o Rabi Akiva diz aqui. Lá vou eu ler de novo. O Rabi Akiva afirma que ambos os princípios ocorrem. Quais são? A onisciência, ou conhecimento prévio do Todo-Poderoso, e o livre-arbítrio do ser humano. Nós temos as duas coisas. Vamos ver se usamos direito. Aliás, vamos ver se usamos direito as duas coisas, né? Vamos usar direito o que vem de Deus, usar direito o que a gente acha que vem da gente, enfim, vamos
Vamos utilizar bem as coisas, vamos pensar positivamente, vamos ver o copo meio cheio e vamos ler agora o Salmo 120 e ficarmos felizes por mais um dia. E agora, por sinal, saiu o sol aqui. Um cântico de ascensão. Antes de eu começar esse salmo, vou dizer, olha que delícia. O que é que nós estamos fazendo quando nós entendemos que temos livre-arbítrio, mas que temos que respeitar esta redação, que temos que respeitar os desígnios de Deus, que precisamos pagar as nossas dívidas e termos mais méritos positivos para ter mais recompensas do que castigos? Quando nós pensamos sobre isso, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos ascendendo. Então, um cântico de ascensão, Salmo 120. Em minha angústia clamei ao Eterno e Ele me atendeu. Livra minha alma ao Eterno de lábios mentirosos e línguas enganadoras. O que ganharás e o que te será acrescido por teres uma língua enganadora? Calúnias são como as flechas aguçadas dos guerreiros que transportam brasas vivas. Ai de mim que tive que peregrinar em Meshech e habitar nas tendas de Quedar. Minha alma por bastante tempo teve que morar entre os que odeiam a paz. Não quero a guerra, mas mesmo quando lhes falo de paz, eles preferem a guerra. Você pode dizer amém. Você pode preferir a paz, porque isso depende sim do nosso livre-arbítrio. Shavua Tov a todos, tenham uma maravilhosa semana.